Padre Fábio, o professor Salim Jacó de Assis, ele escreveu assim: Padre, eu quero saber por que Deus, segundo algumas antigas religiões, queria sacrifícios. Jesus veio para que não houvesse sacrifícios. Deus ainda quer sacrifícios. Pelo jeito, a missa é a celebração da palavra e é sacrifício também? Posso compreender assim? O Cordeiro de Deus é sacrifício? Professor Salim Assis, de São Paulo. Muito boa pergunta. Porque também está ligado um pouco ao Filho de Nazaré, né? Porque muitas vezes as pessoas enxergam aquela cena na TV e acham aquilo muito brutal, né? Aquelas pessoas se sacrificando naquela corda. Primeiro que eu não consigo nem explicar o que acontece ali, você tem que ir para ver. O sacrifício fez parte e ainda faz parte do contexto de muitas religiões. Eu vou falar a partir do cristianismo. Quando nós temos lá no Antigo Testamento o sacrifício dos cordeiros no templo, que Jesus nasceu neste contexto religioso, né? Jesus certamente foi também participar desses sacrifícios. Os cordeiros eram imolados no templo para que aquilo pudesse representar, ou aquele cordeiro sacrificado, ele representava a ponte entre a humanidade e Deus. No sangue de uma vítima perfeita, porque aquele cordeiro não podia ter imperfeições, acreditava-se que por meio daquele sacrifício agradava-se a Deus. Então o povo era purificado das suas imperfeições, imolando um cordeiro perfeito. Isso durou séculos e tradições. Ainda hoje você tem contextos religiosos em que o sacrifício de animais é usado como uma forma de expiar os pecados e agradar a Deus. Veja bem, Jesus, ao se revelar como o Cordeiro Santo, ele retira essa necessidade de sacrificar vítimas nos holocaustos, no templo, porque ele nos inaugura um novo tempo, uma nova época. Ao morrer e ser massacrado, poderíamos dizer assim, que a morte de Jesus foi cruel, foi um sacrifício cruento, né? Isso é, teve dor, teve sacrifício, teve imolação. Ele foi morto por quê? Por causa de suas ideias, por causa de suas atitudes, ele não foi compreendido. Então ele morreu por causa de forças religiosas e por causa de forças políticas. Forças religiosas, por causa das autoridades judaicas que não estavam satisfeitos com aquilo que ele estava ensinando. É como se ele fosse um espinho que incomodava as autoridades religiosas daquele tempo. Por quê? Um primeiro grande motivo que Jesus incomodava. Ele quebrava essa coisa da exclusão dos perfeitos, porque a gente sabe que naquele contexto religioso, só podia entrar no templo os que estavam purificados. Então os doentes, os imperfeitos, essas pessoas tinham que ficar do lado de fora, nunca tinham o direito de participar, porque aquela doença era muitas vezes interpretada como uma manifestação pública da não predileção de Deus. Estava sofrendo as consequências do pecado, por isso estava doente. Jesus veio dizer que não, que Deus amava os imperfeitos, que Deus queria ter perto aqueles que estavam doentes, e que o médico só tem sentido para quem está doente. Então ele começou a incomodar aí. Começou a falar de reino de Deus. Como é que as autoridades políticas, que eram as autoridades romanas, podiam entender que eles eram um reino? Que reino paralelo é esse que Jesus está pregando? Então ele começou a incomodar também as autoridades políticas. E a morte, o Calvário, aquela subida dolorosa e a crucifixão, a condenação à crucifixão, a exposição humilhante de Jesus pendurado naquela cruz, é na verdade a confluência de forças, de indisposições políticas e religiosas que geraram aquele acontecimento. E ele não fugiu. Ele sabia muito bem que ele estava provocando uma revolução no seu tempo e que a sua morte geraria uma liberdade para quem depois dele viesse. Olha que maravilha, minha gente. O sacrifício de Jesus na cruz
nos liberta da necessidade de fazer outro sacrifício, de imolar vítimas. Por quê? O sacrifício que ele realizou com a sua própria vida, que não é só a morte, viu gente? Isso é muito interessante de dizer. O sacrifício de Jesus inclui toda a vida dele, inclusive a ressurreição. Porque é este contexto de vida, morte e ressurreição que nos salva. Não é só a morte no Calvário. É o contexto dessa totalidade do que é Jesus. Ele é o ressurreto. Ele é o Cordeiro Santo que, ao vencer a morte, me ajuda a vencer as minhas mortes. Fazer no dia a dia para a gente tomar posse dessa salvação. Você já me escutou falar aqui que a salvação é um dom, mas ela é também uma tarefa. O Cordeiro que me salva também me pedindo uma atitude que seja salvífica. E aí está a minha responsabilidade de viver os meus sacrifícios diariamente. Aí você pode dizer, padre, mas eu acho que está errado fazer promessa, por exemplo, de andar de joelho uma distância para poder alcançar uma graça. Eu também não sou adepto disso. Não vou dizer que é errado e nem que é certo, porque eu vou respeitar aquele que tomou a atitude e a decisão de fazer esta promessa. A minha relação com Deus não passa por isso. Mas eu sou capaz de respeitar os que precisam deste meio para poder compreender. Todo mundo tem o seu Antigo Testamento. Eu, por mais que eu esteja dentro do Novo Testamento, eu também reconheço na minha prática cristã alguns resquícios do Antigo que eu ainda não consegui superar. Minha gente, se Deus tem paciência comigo, com os meus Antigos Testamentos, eu não vou ter com o outro? Claro que no momento que eu puder, eu vou conversar. Muitos que chegam a falar, Padre Fábio, eu fiz uma promessa de rezar, por exemplo, de fazer... Deixa eu dar um exemplo que seja mais comum. Eu vou ficar sem comer chocolate 1 mês para agradar a Deus. Tudo bem. Você pode até, com essa sua disciplina, criar dentro de você um fruto positivo. Mas eu fico pensando, será que Deus não está mais interessado que a gente seja capaz de, por exemplo, vou fazer sacrifício de não tratar mal a minha mãe, por exemplo, que tem implicações muito diretas na minha convivência com as pessoas? Eu vou fazer o sacrifício de ficar calado no momento em que eu tenho vontade de xingar o outro? Eu particularmente acho que isso é mais frutuoso para mim. Pode ser que para o outro não. Eu também gosto de fazer o sacrifício material, sabe? Eu também gosto de me educar na minha vontade. A minha vida, por exemplo, eu gosto de ter uma disciplina alimentar. Às vezes eu brinco muito no Twitter que vou comer isso, vou comer aquilo, mas no fundo eu sou disciplinado. E mesmo que se eu como muito num dia anterior, no outro eu vou caprichar no meu exercício físico, porque eu quero manter esse equilíbrio do meu corpo. Cuidar da minha saúde é um imperativo religioso para mim. Já falei isso aqui muitas vezes. Esse sacrifício faz tão bem para a nossa saúde. E se faz bem para a nossa saúde, é claro que agrada a Deus. Mas a privação pela privação, essa pode ser até fonte de vaidade, minha gente. Ela pode não ter nada de religioso. Porque muitas vezes nós nos privamos, não é porque nós queremos agradar a Deus, é porque nós queremos expor a nossa vaidade. A gente quer ficar superior ao outro. E aí já perdeu o sentido religioso do sacrifício. Então realmente, eu acho que é avançar espiritualmente, a gente ser capaz de fazer sacrifício. Por exemplo, eu vou sim renunciar de comer chocolate durante a quaresma. Mas eu preciso fazer com que esse sacrifício tenha repercussões na minha vida prática. Ele não pode ser apenas a satisfação de um desejo particular, de ser capaz de dominar a minha vontade. Não. Ao dominar a minha vontade, eu aprendo que eu sou capaz de dominar instâncias mais difíceis em mim. O meu ciúme, por exemplo, a minha vaidade, a minha hipocrisia.
a minha língua, que muitas vezes fala mais do que deve. Eu vou me educar para ter um comportamento um pouco mais amoroso com quem convive comigo. Vou procurar ser mais compreensivo quando o outro erra. Pronto. Aí eu estou conectado àquele que morreu por mim. Porque se ele morreu, porque ele acreditava que Deus preferia os doentes, que Deus não excluía os miseráveis, eu tenho que me unir a essa mística e ter este mesmo sentimento e este mesmo pensamento que ele. E aí, em outros momentos, a igreja chamou isso, os místicos chamavam isso de imitação de Cristo. Vamos imitar o Cristo. Pois a gente descobriu que é muito mais que imitar, é incorporá-lo. Quando eu comungo, quando eu participo, quando eu recebo Jesus em presença real, na palavra e na Eucaristia, é interessante demais nós salientarmos que Jesus é presença real. Na palavra, quando eu leio o Evangelho, eu estou fazendo uma experiência de Jesus, presença real. Porque é o pensamento dele que eu estou absorvendo. Ao ler aquele Evangelho, ao ver como Jesus agia, como Jesus pensava, eu o comungo. E essa comunhão, ela é importantíssima no nosso dia a dia. Não adianta só ir à missa, comungar a Eucaristia, se você não comunga também a palavra que te exorta. Porque às vezes, virar papa hóstia também é um exercício fácil de viver. Vai lá, comunga, vai embora para casa e nada muda. Não é bem assim. Aquela Eucaristia me compromete. E como que ela me compromete? Na observância da palavra. Aproximar-se da mesa sagrada, sacrifício, é também aproximar-se da palavra que me compromete. A questão é longa e eu não quero pará-la aqui, mas a gente vai para um rápido intervalo e eu volto para a gente continuar essa conversa. O professor Salim fala da mesa do sacrifício. A Eucaristia é um sacrifício? É. Porque nós recordamos o sacrifício realizado por Jesus. Então, na Eucaristia, que nós celebramos, onde nós temos ali o rito da palavra, o contato real com essa presença real de Jesus por meio da palavra, e de maneira incruenta, isto é, sem dor, sem as mesmas condições do sacrifício do Calvário, nós o atualizamos no tempo por meio da missa. Então, neste sacrifício, que já não tem dor, que já não tem sofrimento, nós apenas recordamos e pela ação do Espírito Santo, através do sacerdote, na imposição de mãos, sobre as duas espécies, o pão e o vinho que se tornam no corpo e o sangue, nós temos a atualização desse sacrifício. E aí, minha gente, é tudo aquilo que vocês já me escutaram pregar tantas vezes, que é a continuidade de Jesus no tempo. Ao comungar a sua palavra e ao comungar do corpo e do sangue, eu vou levá-lo ao mundo. Eu vou fazer da minha vida um sacrifício. Não é sofrimento, não é aquela coisa, a imolação de ser... Não. É viver no meu dia a dia as contradições da minha condição humana, tendo em vista a pessoa de Jesus. Você já deve ter encontrado muita gente que vive as contradições humanas sem a perspectiva do sagrado. E aí acaba se perdendo, né? Tanta gente se autodestrói assim, ao tomar contato com as suas inadequações. E por não ter uma perspectiva religiosa que lhe ajude a interpretar as inadequações, ela acaba entrando num vazio existencial que não tem fim. Isso é muito comum nos dias de hoje. É muito comum a gente encontrar as pessoas sem condições de dar sentido às suas imperfeições. Eu gosto de dizer isso sempre. Só se olhe, só se veja imperfeito quando estiver ao lado de alguém que te ama. É insuportável a gente olhar para as nossas imperfeições sem ter o amparo de alguém que nos ame. E é por isso que a consciência de ser imperfeito,
Você saber-se defeituoso por natureza, né? Eu tenho aqui dentro de mim imperfeições que vêm da minha natureza humana. Como diz São Paulo, às vezes eu não sou capaz de fazer o bem que eu gostaria, porque a minha carne me move para o erro. E é por isso que essa análise, quando é feita à luz de Deus, o ser humano é capaz de interpretar essas imperfeições de maneira positiva. Porque eu olho para aquilo que é fragilidade em mim, e ao invés de encontrar nisso uma fonte de destruição, eu encontro uma fonte de virtude. Eu vou, a partir dessas fragilidades, buscar sempre esse auxílio divino, esse complemento, essa graça que não me abandona, e consciente dessas fragilidades, vou cuidar delas. Não é problema ter defeito. O problema é quando o defeito tem você. Não é problema ter dificuldades. O problema é quando a dificuldade é que tem você. Então é aí que existe o grande problema de nós não vivermos o sacrifício do Cristo em nós. Quando você vive as suas solidões, quando você vive as suas desarmonias, sem o amparo da transcendência. E quando eu olho para o sacrifício de Jesus, e eu o celebro sempre, ainda com a graça de ser sacerdote, né? De poder presidi-lo para as outras pessoas, de torná-lo real na comunidade, o grande papel do padre é este. É socializar as grandezas divinas que podem ser vividas e experimentadas a partir da matéria. São símbolos e são as realidades, essas presenças reais, porque nós temos muitos símbolos religiosos. A luz, a vela que nós acendemos, né? São símbolos que nos unem, que nos recordam o nosso compromisso com o sacrifício. Então a missa é um sacrifício? É. Mas é memória. E ao fazer memória desse sacrifício, eu atualizo na minha vida o compromisso de dar continuidade a esse Jesus presente no tempo, modificando o meu coração e me querendo por perto. É tão acalentador para nós, né? E eu, como padre, experimento isso. Quando você ensina ao outro que Deus ama. Que revolução, minha gente. Quantas pessoas provocaram verdadeiras revoluções nas suas vidas, porque começaram a acreditar que Deus as amava. Às vezes é só isso que a gente precisa. Ensine ao seu filho desde pequeno que Deus o ama, que Deus é capaz de compreender as fraquezas dele, e que ele poderá interpretar essas fraquezas, tendo Jesus do lado, ajudando-o a superar cada vez mais essas fraquezas, não permitindo que essas fraquezas venham dominá-lo. E aí você para, uma pessoa diz isso para você: padre, você mudou minha vida. Você não fez nada, senão isso. Ensinar para aquela criatura que Deus a amava. Quantas vezes na minha vida, minha gente, eu encontrei pessoas no fim do poço mesmo, nessa expressão tão popular que a gente usa, para dizer que faltavam todos os recursos, já não tinha mais nada o que viver. Pessoas humilhadas pelas próprias atitudes. Engraçado isso, né? A pior humilhação não é o outro que pode nos fazer, não. A pior humilhação é aquela consciência infeliz que a gente tem num determinado momento da vida, de que nós não sabemos viver. Isso nos humilha. Não é a palavra do outro, a acusação do outro, não. É aquilo que você reconhece do que o outro lhe disse. Isso me humilha mesmo, porque eu não soube viver a minha vida. Isso é humilhante. E às vezes eu encontro pessoas assim, desacreditadas, sem perspectivas, sem fé, sem amor próprio. Por quê? Porque desaprenderam, ou então porque nunca ensinaram para elas que Deus é capaz de amá-las. Tem gente que se interpreta tão pior do que realmente é. Às vezes a gente encontra pessoas que têm uma dificuldade tão grande de reconhecer valor em si mesmas, e são as mais arrogantes.
Porque no fundo, elas não acreditam nelas. Aí tem aquela postura arrogante. No fundo ali está faltando é acreditar em si. Acreditar que Deus acredita nela. E meu papel às vezes é só esse. Pode ser que você esteja concordando comigo, porque pode ser que Deus tenha agido na sua vida através de mim assim. Eu sei que você tem erros. Eu sei que você comete erros, eu também cometo. E é claro que de vez em quando é bom lembrá-lo disso, de que você erra. Mas eu tenho certeza que a minha vocação é, antes de qualquer coisa, ensinar que Deus ama você. Depois você se entende com Ele. Os acertos que Ele vai precisar fazer na sua vida, que sejam feitas entre vocês dois. Mas o meu papel, além de lhe ajudar a reconhecer os erros, que a gente precisa disso, nós precisamos de uma pessoa que nos ajude a julgar luzes sobre as nossas atitudes, que às vezes a gente se acostuma com os erros que a gente comete. A gente deixa de saber que é erro, a gente deixa de saber que é pecado. É tão comum isso acontecer. Você vai errando, e porque ninguém nunca lhe contestou, lhe mostrou que era errado, você continua errando. E aí, você precisa de alguém que lhe ajude a aprender que isso é errado, mas você precisa, sobretudo, de alguém que lhe recorde diariamente que não há nenhum erro, que não há absolutamente nada de pecaminoso que você tenha feito na sua vida que seja capaz de apagar ou de mudar a decisão de Deus de nos amar, de te amar. E aí nós vamos nesse esforço, né? Porque não é fácil, não é brincadeira não. Não é uma situação fácil de aprender. Porque nós temos muitas vezes dentro do nosso coração uma regra, nós muitas vezes somos movidos por uma lógica que não é a mesma de Deus. E por isso que nós precisamos de conversão, viu? A conversão é isso, é você abrir mão da lógica que você tem para interpretar os fatos e as pessoas, para você receber a lógica de Deus, a lógica de Jesus. No trato com as pessoas e no trato com você. Se você quiser medir o seu comprometimento com Deus, comece a identificar a lógica que você usa para fazer as suas análises de si mesmo e dos outros. Enfim, falamos bastante do sacrifício. Sei que eu sou prolixo, que eu falo, né? Mas tentei falar um pouco desse bonito significado que é viver o sacrifício de Cristo, já não mais como era vivido no Antigo Testamento, os sacrifícios que agradavam a Deus, segundo aquela compreensão, que nós já superamos, e lembrando que muito do Antigo Testamento ainda está em nós e precisa ser superado para que a plenitude revelada em Jesus possa encontrar espaço para crescer em nós.